Em um cenário onde nação confrontava nação e o ser humano lutava contra si próprio, a Grande Guerra se desdobrava, tendo como ponto de partida o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro. As chamas da destruição se espalharam, desencadeando uma das mais sangrentas conflagrações da história da humanidade, a Primeira Guerra Mundial. Nesse período, mais de 40 milhões de vidas foram perdidas. Na pequena cidade de Bistânio, aninhada entre as colinas da província de Alessandria, residia a família Briatore, cuja história se entrelaçava com a própria essência da comunidade. Eram conhecidos não apenas por sua simplicidade, mas também por sua diligência e coragem diante dos desafios que a vida lhes apresentava. No dia 16 de julho de 1916, em meio à Primeira Guerra Mundial, a família Briatore se alegrava com a chegada de um novo membro. Nascia Mario Briatore, filho de Giovanni Briatore e Maddalena Priarone. O pequeno Briatore cresceu cercado pelo amor de seus pais e irmãos. Sentiu o chamado para a vida religiosa muito cedo, encantado pelo exemplo missionário de outros religiosos. Ainda criança, teve contato com a Congregação dos Oblatos de São José, uma congregação religiosa fundada por São José Marello, no ano de 1878, com a missão de zelar pela educação da juventude e cuidar dos interesses de Jesus, assim como fez São José. Foi nessa congregação que o jovem Briatore ingressou mais tarde, em 2 de novembro de 1929, com apenas 12 anos, em Asti, na Itália. Fez os seus estudos secundários de filosofia e teologia, professando os votos perpétuos de castidade, pobreza e obediência, no ano de 1942. No ano seguinte, no dia 2 de maio, recebeu a ordenação sacerdotal, tendo trabalhado na Itália por alguns anos. Ao final da década de 40, a Congregação dos Oblatos de São José expandia suas missões pelo Peru, Bolívia e México, enfrentando desafios notáveis no Brasil. Embora contasse com um grupo de religiosos valorosos e trabalhadores, este era reduzido e cansado. Em resposta a essa realidade, 6 novos missionários foram enviados da Itália para reforçar a missão no Brasil, marcando o primeiro grupo pós-Segunda Guerra Mundial. Um desses missionários era o padre Mario Briatore. Então, com 31 anos e repleto de entusiasmo, carregava consigo o lema de seu fundador São José Marello e o compromisso de zelar pelos interesses de Jesus. Em 13 de janeiro de 1947, ele embarcou, juntamente com 6 companheiros, do porto de Gênova em direção ao Brasil. O navio que transportava os missionários também era ocupado por pessoas de diversas origens, buscando uma nova vida na América do Sul. Uma sombra pairava sobre a viagem, pois era comum que carrascos nazistas se misturassem às multidões,
tentando escapar de serem responsabilizados pelos horrores cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a travessia, o padre Briatore, nosso protagonista, enfrentou uma dura provação que quase custou sua vida. Ele foi erroneamente confundido com um carrasco nazista de nome Otto Adolf Eichmann, supostamente disfarçado de padre. Submetido a rigorosos questionamentos para provar a sua inocência, foi a intervenção da Igreja no Brasil que esclareceu sua afiliação à Congregação dos Oblatos de São José e a sua missão. Após esse incidente, Briatore e seus companheiros desembarcaram no Rio de Janeiro em 26 de janeiro de 1947, seguindo viagem até São Paulo, onde chegaram 2 dias depois. A Congregação dos Oblatos de São José almejava estabelecer uma presença no Rio de Janeiro, a então capital do país. Atendendo ao desejo expresso pelo cardeal da época, Jaime de Barros Câmara, de contar com um capelão para atender as irmãs da Companhia de Maria e a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o padre Mário Briatore foi designado para essa importante função. Assumindo suas responsabilidades com zelo, o padre Briatore celebrava diariamente a Santa Missa, ouvia confissões e administrava os sacramentos, desempenhando um papel fundamental na vida espiritual da comunidade, esforçando-se para dominar a língua portuguesa. Essa dedicação perdurou até julho de 1947, quando, após um período significativo de serviço, foi sucedido pelo padre Fidelis Rota. No dia 30 de janeiro de 1948, a cidade de Serquilho, no interior de São Paulo, foi abalada por uma terrível tragédia. Um vagão carregado de dinamite, estacionado no pátio da estação ferroviária Sorocabana, explodiu de forma avassaladora, ceifando a vida de 4 pessoas, deixando outras dezenas feridas e destruindo inúmeras residências. A situação tornou-se ainda mais crítica ao descobrirem que vagões próximos continham cerca de 80 mil litros de gasolina, ameaçando devastar toda a cidade. Nesse cenário de caos, o padre Mário Briatore, hospedado no seminário Santa Teresinha em Tietê, cidade vizinha, ouviu o estrondo da explosão. Sem hesitar, dirigiu-se a Serquilho para prestar auxílio às vítimas. Ao chegar, deparou-se com a iminente ameaça dos vagões carregados de combustível. Agindo com bravura e coragem, mobilizou um grupo de pessoas que, arriscando suas vidas, desconectaram e afastaram os vagões, evitando assim uma catástrofe ainda mais devastadora. Por dias, a população de Serquilho não conhecia a identidade do herói que o salvou. Briatore ficou conhecido como o Padre Misterioso. A sua verdadeira identidade só foi revelada mais tarde, quando receberam um telegrama esclarecendo que o Padre Misterioso era o Padre Mário Briatore, que estava em missão no interior de São Paulo e que na época desempenhava o papel de vigário na região de Manduri. Seu ato heróico ficaria marcado na memória da comunidade, que reconheceu o sacrifício e a coragem do padre, que emergiu como um anjo protetor naquele dia fatídico.
Salto Grande, uma tranquila cidade do interior de São Paulo, na divisa com o estado do Paraná, com cerca de 9.000 habitantes, sempre foi reconhecida por sua tranquilidade e pela hospitalidade de seu povo. Banhada pelas águas do lindo rio Paranapanema, tem como padroeira Nossa Senhora do Patrocínio e a linda igreja matriz, erguida em 1912 como sede paroquial. Em 17 de outubro de 1948, a comunidade de Salto Grande vivenciou uma linda celebração. Além da festividade dedicada à padroeira, acolhia o seu novo pároco, o padre Mário Briatore, jovem, com 32 anos, marcado por sua bondade e alegria contagiante. A missa solene contou com a presença de diversas autoridades e, na iminência do superior da Congregação dos Oblatos de São José, o padre Pedro Magnoni, foi lida a provisão de posse do novo pároco. Ao final da década de 40, Salto Grande contava com aproximadamente 20.000 habitantes e 4 capelas. O padre Mário Briatore, como novo pároco, assumiu a responsabilidade pelas confissões, celebrações de batizados e casamentos. Além disso, estendia seu serviço às cidades de Ibirarema e Ribeirão do Sul. Na década pós-Segunda Guerra Mundial, quando a paz começava a retornar, Salto Grande enfrentava desafios econômicos e educacionais. Com apenas escolas de nível primário, muitos jovens eram privados de continuar os seus estudos após a conclusão do primeiro grau devido à falta de recursos. Incomodado com essa realidade, Briatore não mediu esforços para proporcionar oportunidades educacionais aos jovens. Utilizando sua influência, conseguiu um ônibus para transportar os estudantes até Ourinhos. Em um episódio notável, assumiu pessoalmente a direção do veículo quando o motorista não pôde levá-los. Um educador nato, verdadeiro discípulo de São José Marelo, ele foi além. Providenciou a instalação de uma escola em Salto Grande para atender às necessidades dos jovens. Graças ao seu incansável esforço e dedicação, a cidade recebeu inicialmente a Escola Paroquial São José. A Secretaria da Educação autorizou o funcionamento da Escola São José, inicialmente com 50 alunos. Posteriormente, em 3 de outubro de 1950, pela Lei Municipal número 64, foi criado o Ginásio Municipal de Salto Grande. Em 16 de agosto de 1957, a escola foi elevada a nível estadual, passando a ser chamada de Ginásio Estadual de 1º e 2º graus Padre Mário Briatore. A Prefeitura Municipal de Salto Grande, sob a gestão do prefeito José Adarino Sinício, ergueu e inaugurou um novo prédio para a instituição de ensino. Com a assinatura do decreto por Jânio Quadros, a escola passou a se chamar Ginásio Padre Mário Briatore, em homenagem ao seu fundador. Nessa época, Padre Briatore estava em missão na Bolívia e a comunicação limitada levou a população de Salto Grande a acreditar erroneamente que ele havia falecido. Pessoas influentes na cidade organizaram então um abaixo-assinado solicitando que a escola fosse nomeada em sua memória. Após a aprovação do governador, a instituição passou a se chamar Ginásio Padre Mário Briatore. Para além da fundação da nova escola, Padre Briatore dedicou-se incansavelmente, com a ajuda do prefeito da época, Afonso Ferrazoli, à construção da chamada Sede Mariana, atualmente conhecida como Salão Paroquial.
Na cerimônia de lançamento da pedra fundamental, diversas autoridades, congregados marianos e filhas de Maria marcaram presença para testemunhar o início desse empreendimento significativo para a paróquia de Salto Grande. Padre Mário Briatore, um autêntico sacerdote josefino, destacava-se não apenas por atender às necessidades materiais da comunidade, mas acima de tudo por sua preocupação com a vivência espiritual dos fiéis. Sempre disponível para ouvir, aconselhar e auxiliar, Padre Mário era uma presença atenta a todos os acontecimentos, buscando constantemente formas de contribuir para o bem-estar da comunidade. A sua dedicação transcendia responsabilidades clericais, refletindo-se em um compromisso genuíno com o cuidado espiritual e o desenvolvimento integral daqueles aos quais servia. A Câmara de Vereadores de Salto Grande prestou uma honrosa homenagem ao Padre Mário Briatore, concedendo-lhe o título de cidadão honorário. Esta distinção foi concedida em reconhecimento ao seu incansável esforço e dedicação em prol da comunidade local. O título ressalta a significativa contribuição de Padre Mário Briatore para o bem-estar e o desenvolvimento da cidade, evidenciando o impacto positivo de seu trabalho junto à comunidade de Salto Grande. O Brasil é grande, mas no coração de um missionário sempre há espaço para outros lugares. Sua dedicação incansável o levou à Bolívia, onde trabalhou com um zelo exemplar. Durante a sua estadia, fundou a Escola São José e assumiu o papel de superior delegado. Na Bolívia, Padre Mário enfrentou desafios únicos ao trabalhar entre os campesinos. A elevada altitude da região tornava o trabalho um tanto desafiador. Os indígenas, com as suas tradições e culturas distintas, proporcionaram a ele uma experiência enriquecedora. Em meio às limitações alimentares da região, muitas vezes viu-se obrigado a consumir apenas batatas cozidas, um dos poucos alimentos disponíveis naquela área. O seu compromisso e sacrifícios refletem o verdadeiro espírito missionário que guiou seu coração para além das fronteiras do Brasil, deixando impacto duradouro nas comunidades que serviu. Em 1960, o então pároco da Igreja Matriz de Apucarana, no Paraná, Padre Armando Sírio, foi escolhido como bispo da recém-criada Diocese de Toledo, no Paraná. Em seu lugar, assumiu o Padre Mário Briatore, após 8 anos de dedicado serviço missionário na Bolívia. Além dessa responsabilidade, foi designado como segundo conselheiro pelo superior da congregação no Brasil na época, Padre João Barbieri. Em Apucarana, Padre Mário Briatore deu continuidade aos trabalhos da nova matriz, adicionando 3 imponentes sinos doados pela colônia japonesa local. Essa contribuição marcou a comunidade e ressaltou a importância da colaboração intercultural na região. Em agosto de 1961, Padre João Barbieri renunciou ao posto de superior da Congregação dos Oblatos de São José no Brasil, devido a problemas de saúde. Até 1962, a delegação permanecia sem um líder. Com a chegada do superior geral, foi tomada a decisão de escolher um novo delegado. A responsabilidade recaiu sobre o Padre Mário Briatore, que formou o novo conselho. Em 28 de novembro de 1964, o Papa Paulo VI, por meio da bula Ad Maiorem Domini Tigredis, criou a Diocese de Apucarana, desmembrando-a das dioceses de Londrina e Campo Mourão. No mesmo ano, uma comissão foi formada para a organização e instalação dessa nova diocese, composta pelo bispo de Londrina, Dom Geraldo Fernandes,
o padre Mário Briatore e alguns leigos da comunidade. Padre Briatore assumiu a liderança da pró-diocese, enfrentando desafios significativos como questões econômicas, ambientais e aquisição de terrenos. Com dedicação incansável, ele contou com a colaboração de sua paróquia, organizando festas e leilões envolvendo as comunidades japonesa, portuguesa e ucraniana. O seu trabalho árduo e comprometido preparou a nova diocese para receber o novo bispo. Assim, em 28 de maio de 1965, a Congregação dos Oblatos de São José entregava a paróquia Nossa Senhora de Lourdes a Dom Romeu Alberti, o recém-nomeado bispo da diocese de Apucarana. Nesse momento, durante a ausência temporária de Dom Romeu devido ao Concílio Vaticano II, Padre Briatore foi nomeado pró-vigário-geral da diocese. De volta ao Brasil, Dom Romeu encontrou Briatore um pouco cansado devido ao acúmulo de trabalho. Por conta de seu precário estado de saúde, pediu demissão do cargo de pároco da catedral. Após uma reunião, o conselho da congregação transferiu à catedral a posse do bispado no domingo de Páscoa. No entanto, a notícia da entrega da catedral gerou certo descontentamento na população de Apucarana, que iniciou um movimento em defesa dos padres josefinos, acompanhado de um abaixo-assinado pedindo a permanência de Briatore na cidade. Mas depois esclarecido o fato de que o pedido de renúncia partia do próprio Briatore, a população se tranquilizou. Após um período de descanso, Briatore dirigiu-se para Londrina, onde preparou o terreno para uma nova paróquia, assumida pela congregação em 1966. Em 1968, assumiu a paróquia Senhor Bom Jesus do Portão, em Curitiba, tendo como vigários o padre Dário Zampiero e o padre Carlos Ferrero. Em 1969, organizou as comemorações dos 40 anos da fundação da Pia União das Filhas de Maria na paróquia, negociou a compra de um terreno de 2.000 metros quadrados para a construção da Associação de Bem-Estar Social do Portão, e no ano seguinte, coube a ele organizar as comemorações dos 50 anos da chegada dos Oblatos de São José no Brasil. Em 1970, movido por sua missão, embarcou em uma jornada no Peru, primeiro em Huaraz e em Pomabamba. Enquanto esteve em missão no Peru, Briatore pôde vivenciar o sofrimento e a luta dos peruanos para sobreviver. O único meio de subsistência era a agricultura muito rudimentar e ainda o trabalho em algumas poucas minas insalubres. Ali, ele tocou com as mãos o sofrimento dos indígenas. Viu não só a dor, mas a esperança nos olhos das crianças. No Peru, Briatore batizou inúmeras pessoas, realizou diversos sacramentos, foi uma presença confortadora em meio ao cenário de dor. Em Huaraz, fundou uma escola de apicultura, montou um apiário e o mel produzido era uma fonte de renda para o sustento das famílias que ali viviam. Além de uma escola de artesanato, fundou também em Pomabamba uma escola materna e uma escola de carpintaria. Em 1988, retornou ao Brasil e trabalhou como vigário paroquial em Ourinhos, na paróquia Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. No ano seguinte, foi designado vigário no Santuário Santa Edviges, em São Paulo, trabalhando ainda em Cascavel, Três Barras do Paraná e na paróquia São Francisco de Assis, em Curitiba. No ano de 2001, a Congregação dos Oblatos de São José celebrou o júbilo com a elevação à glória dos altares do fundador São José Amarelo, em uma cerimônia realizada na Praça da Basílica de São Pedro, no Vaticano, pelo Papa João Paulo II.
Briatore, juntamente com seus confrades e amigos, participou desse marcante acontecimento. Após a canonização de São José Marello, Padre Mário Briatore retorna ao Brasil e começa a sentir alguns distúrbios provocados pela idade. Em 2002, passou a ajudar na paróquia Bom Jesus do Portão para tratar melhor da saúde. Em abril do mesmo ano, viaja novamente para a Itália para o velório de seu irmão, dessa vez para não mais voltar. Com a saúde já debilitada, foi acolhido na casa de repouso Monsenhor Marello, em Asti. Durante a doença, o padre Mário Briatore viveu com resignação, sem reclamar e sem incomodar os outros. Viveu seus últimos momentos com fé e esperança, na certeza de saber que fez a vontade de Deus, semeou o amor em tantos corações, levou Deus a tantas vidas e ajudou tantas pessoas. Após um agravamento em seu estado de saúde, com isquemia cerebral, Briatore entrega sua alma a Deus serenamente em 12 de março de 2003, sendo sepultado em Bistagno, sua terra natal, na presença dos membros dos Oblatos de São José e de sua família. Mário Briatore deixou um grande vazio pelo seu testemunho de religioso e sacerdote vivido no estilo josefino-mareliano. Teve um grande amor pelos pobres do Brasil, Bolívia e Peru. Deixou boas recordações entre os jovens e seminaristas pela dedicação na direção espiritual e pela sua jovialidade. Especialista em apicultura, irá receber no céu, colmeia dos santos, os frutos do mel da sua bondade e amor semeada em tantas comunidades.